Então, bom dia mais uma vez para você que talvez acabou de entrar agora na nossa sala, tá? Nós estamos retomando o nosso capítulo que fala sobre igualdades e desigualdades. Essa é a nossa segunda aula. Nós já tivemos uma aula na terça-feira, tá? E nós paramos nessa página aí, ó, lá no finalzinho da página 54. Nós chegamos até a ler esse diálogo. Nós estamos discutindo sobre o método de equilíbrio, utilizando balança, sinais de igualdade, sinais de desigualdade, até para te dar uma noção, para você trabalhar com futuras equações, tá? Então, nós temos aí, só para retomar nossa ideia, nós terminamos a nossa aula passada fazendo a leitura desse diálogo, onde o professor perguntava qual é o número que somado a 8 resulta em 15. E nós tivemos duas respostas, um menino e uma menina. O menino, ele deu a resposta 7 e ele pensou em quanto faltava para chegar a 15, tá? Ele fez a operação inversa. E depois a menina foi pelo método das tentativas. Nós chegamos à conclusão, lembrando que isso a gente já discutiu na aula passada, nós chegamos à conclusão que as duas respostas estavam corretas, tanto do menino quanto a da menina, né? Aí nós lemos aqui embaixo, ó. Os raciocínios apresentados pelos dois alunos estão corretos. Veja que podemos utilizar a operação inversa ou ainda pode-se recorrer ao método da tentativa. Então, com base nesse diálogo aí, do professor, o aluno e a aluna, nós vamos completar as nossas próximas tarefas, ok? Pegue seu lápis aí, a borracha, e nós já vamos para a próxima página, que é a página 57. Para você corrigir se você já fez, ou se tiver certo, é só dar o certo no lápis aí para você saber que a professora já fez a correção com você, tá? Agora é a sua vez. Escreva uma expressão e descubra o número solicitado em cada item. Então, aqui, ó, letra A. Qual número devemos multiplicar por 8,1 para resultar em 56,7, tá? Deixa eu desbloquear aqui. Nesse caso aqui, você pode tentar das duas formas que foram feitas no diálogo anterior. Você pode ir pelo método da tentativa ou você pode ir pela operação inversa. Observe aqui, ó. A pergunta é, qual número devemos multiplicar? Então, aqui na solução, ele deu duas opções. Olha essa daqui onde eu estou passando o mouse. 56,7 dividido por 8,1, ou seja, ele utilizou a operação inversa para descobrir que o resultado dá 7, tá? Já que ele viu aqui que na pergunta é qual número devemos multiplicar, ele fez a operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão, tá? Ou você também pode fazer pelo método das tentativas. Ele pegou aqui e foi tentando, foi multiplicando 7 vezes 8,1, 7 vezes 8,2, foi pelo método da tentativa até achar o resultado que estava solicitado, ok? Então, aqui, ó, qual número devemos multiplicar por 8,1 para resultar em 56,7? O resultado aí é 7, ok? Beleza, letra B. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar a professora aqui, tá bom? Vamos lá, letra B. Qual número deve ser adicionado a 2,4 para se obter 4,7? Adicionado à operação de adição. Se você fizer pela operação inversa, então você vai utilizar a subtração. Quem fez aí, me diga qual foi a resposta que você achou. Calculando aí, pode colocar no chat. Pode digitar aí. Qual número deve ser adicionado a 2,4 para se obter 4,7? Essa daí é simples, hein? Só fazer a operação inversa, subtração. Coloca a resposta aí para a professora, para a gente interagir um pouco. 2,4, 4,7. Não? Não fizeram, gente? Ó, a operação inversa, se você fizer essa operação inversa aqui, você vai descobrir
2,3. Observe aqui, ó, no cantinho onde eu estou passando o mouse. A operação inversa da adição, como nós comentamos, é a subtração. Então, 4,7 menos 2,4 deu 2,3. Ou também você pode fazer pelos métodos da tentativas. Qual o número que deve ser adicionado a 2,4 para chegar ao resultado 4,7? Tá? Vai dar 2,3. Então, aqui nós estamos dando duas sugestões: método da tentativa e operação inversa. Vai dando certo aí, não deixa a apostila em branco, ok? Letra C. Qual o número que dividido por 90 é igual a 6? Qual o número que dividido por 90 é igual a 6? Ó, se é divisão, posso usar a operação inversa da multiplicação, que é a multiplicação, né? Então, ó, divisão, multiplicação. Se aqui é 90 dividido por 6, é isso aí, Arthur, é essa a ideia. Você pode usar a operação inversa. 6 vezes 90, que vai dar 540. Porque 540 dividido por 90 vai dar 6, tá bom? Ok, vamos preenchendo aí. Letra D. Qual número devemos subtrair? Ó, subtrair é continha de menos, tá? Então, você pode usar aí também a operação inversa. Qual número devemos subtrair de 19,2 para obter 3,9? 19, qual número devemos subtrair de 19,2, tá? Para obter 3,9. Então, aqui, ó, 15,3. 15,3, tá? 19,2 menos 15,3 vai dar 3,9. Mais abaixo, nós temos de novo a nossa balancinha, tá vendo? Só que essa balança, observe aqui, olha, o ponteiro da balança não está no meio. Se o ponteiro não está no meio, isso quer dizer que ela não está em igualdade, ou seja, a quantidade de peso do prato direito não é a mesma quantidade de peso do prato esquerdo. O sinal que nós vamos usar para desigualdade, nós já vimos que é o maior que ou menor que, tá? Então, vamos entender aqui essas propriedades. Nessas balanças foram colocadas caixas com diferentes massas. Observe aqui, ó, nós temos do lado esquerdo 3 caixinhas de meio, mais uma de 0,2 quilos, e do outro lado do prato, uma de 2 e outra de 0,5, ok? Note que essa balança está em desequilíbrio, não está equilibrada, certo? Porque o prato da direita, ó, 2,5, tem massa maior do que o da esquerda. Portanto, podemos escrever a seguinte sentença matemática: já que não está em igualdade, nós vamos colocar aqui, ó, não vamos colocar o sinalzinho de igual, então nós vamos colocar o sinal de desigualdade. Quais são os sinais que nós utilizamos para representar a desigualdade? É o maior que e o menor que, tá? Então, aqui, observe que ele colocou, ó, desse lado do prato, ou seja, do lado esquerdo, nós temos 3 pezinhos de 0,5. Ao invés de colocar 0,5 mais 0,5 mais 0,5, ele colocou 3 vezes 0,5, mais esse pezinho de 0,2. A quantidade de massa que está no prato esquerdo é menor que a quantidade de massa do prato direito. Então, ó, 3 vezes 0,5 mais 0,2, que são exatamente esses pezinhos aqui, onde eu estou passando o mouse do prato esquerdo, é menor que 2 mais 0,5. Como o Davi comentou na aula passada, a linha de raciocínio é a mesma que nós utilizamos lá para expressões numéricas. Então, primeiro você resolve as continhas de vezes. Então, 3 vezes 0,5 vai dar 1,5. Tá vendo? Resolveu a continha de vezes, repetiu o restante, ó, mais 0,2 menor que 2,5. Depois que eu resolvi as continhas de vezes, eu vou fazer as continhas de mais. Então, 1,5 mais 0,2 vai dar 1,7, ou seja, 1,7 é menor que 2,5, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Entenderam aqui esse exemplo de desigualdade?
Na desigualdade, a quantidade de um prato, no caso da balança que nós estamos utilizando aqui como exemplo, não será igual à quantidade do outro prato. O peso que está no prato direito vai ser maior ou menor do que está no prato esquerdo, tá? Então, a gente não deve usar aqui no meio o sinal de igual, sim o sinal de maior ou menor, de acordo com a comparação. Alguma pergunta ou tá tranquilo? Beleza, então, vamos lá então, ó. Quantos gramas se devem colocar em um dos pratos para que a balança fique em equilíbrio? Então, aqui, ó, nós temos 1,7 aqui no prato direito, no prato esquerdo, e 2,5 no prato direito. Para que ele fique, para que essa balança fique em equilíbrio, eu quero que vocês participem aí. Quantos gramas se devem colocar em um dos pratos, tá? E qual deles? Vamos lá, quero ouvir vocês. Isso, Arthur. O Arthur falou aqui, ó, no chat, professora, 800 gramas. Adicionar em qual prato? É o prato da direita ou é o prato da esquerda? Isso, Arthur pegou aqui, ó, a linha de raciocínio, porque 2,5 menos 1,7. Beleza, então aqui, ó, você vai colocar, será preciso colocar 800 gramas ou 0,8 quilos no prato da esquerda, tá? Nesse daqui, que tem a quantidade menor. Então, complete aí, ó, será preciso colocar 0,8 quilos, ou seja, 800 gramas no prato da esquerda. Tranquilo, né, gente? Até aí, é só a gente observar e ver a quantidade que está faltando. Beleza, Arthur? Então, vamos lá para cima agora, ó. Tem uma balança lá em cima, tá vendo? Deixa eu tirar o bate-papo daqui. Beleza, olha só. Essa balança, ela já está em equilíbrio, beleza? E as esferas têm a mesma massa. Então, aqui, ó, observe aqui no meio, tá vendo a ponteirinha? Está indicando que está em equilíbrio. Cada cubo tem massa igual a 0,80 ou 80 gramas. E a massa de cada cilindro é igual a 40 gramas. Escreva uma expressão numérica que represente a massa em gramas de cada esfera e, em seguida, resolva. Então, observe aqui, está dizendo que esse cubinho que está representado aí na cor azul, né, o azul escuro, tem massa 80 gramas, tá? E aqui ele fala que cada cilindro que está na cor verde tem massa igual a 40 gramas. A esfera que está na cor amarela, ele não fala qual é a massa da esfera. Ele quer que você escreva uma expressão numérica. Expressão numérica porque tem mais de uma operação envolvida, tá? Uma operação matemática, que represente a massa em gramas de cada esfera. Então, vamos lá. É importante que ele pediu a massa em gramas. Então, aqui você vai verificar se todas as informações estão em gramas. Ok, professora, ó, a massa do cubo está em grama, 80 gramas, a massa do cilindro também. Beleza, então vamos lá, vamos montar a nossa expressão numérica. Professora, eu já observei que aqui tem 6 cubos. Então, eu vou colocar 6 vezes 80. Por que 6 vezes 80? Porque a massa de cada um é 80. Então, 6 vezes 80 menos por quê? Como se eu vou pegar essa quantidade, como se eu pegasse essa quantidade de cilindros, tá? E passasse lá para o outro prato, tá? É uma operação inversa. Então, você vai diminuir, tá bom? Quantos cilindros nós temos aqui na cor verde? 5. Então, menos 5 vezes 40. Detalhe importante. Essa operação toda tem que estar entre parênteses. Nós vamos dividir por 2, porque nós queremos saber a quantidade da massa dessas esferas aqui, que tem exatamente 2 esferas no prato da direita. Professora, se eu não colocar o parênteses, vai dar errado? Vai. Como a gente já discutiu, se você não colocar o parênteses, a sua expressão vai estar indicando que somente 40, que será dividido por 2,
Não é isso que nós queremos, é o resultado da expressão numérica, tá? Então, você tem que colocar entre parênteses 6 vezes 80 menos 5 vezes 40, tá? Fechou parênteses, dividido por 2. Lá dentro do parênteses, vou resolver primeiro a minha continha de multiplicação. Então, olha só, 6 vezes 80, 480. 5 vezes 40, 200. Agora sim, não tirei o parênteses ainda, porque você só tira o parênteses quando fica apenas um número dentro, ok? Então, 480 menos 200, 280 dividido por 2, 140 gramas. Então, cada esfera tem 140 gramas. Importante é que você coloque o raciocínio, não coloque só a resposta, cada esfera tem 140 gramas, não. Coloque a linha de raciocínio. Ah, professora, minha letra é grande. Diminui aí um pouquinho para caber dentro desse espaço aí, tá? João, você quer falar alguma coisa, amor? Seu microfone está aberto. Tudo bem, gente? Alguma pergunta nessa questão aí da letra A, onde os pratos estão em equilíbrio? Tranquilo? Ótimo, ótimo. Bom, gente, então se está em equilíbrio, eu posso trocar o que está aqui, os cubos que estão no prato esquerdo, se eu pegar os cubos que estão no prato esquerdo e colocar no prato direito, e tudo isso aqui, os cilindros mais a esfera que estão no direito, e colocar no prato esquerdo, vai alterar o equilíbrio da balança? Não vai alterar, tá? Então, na letra B, a pergunta é exatamente essa. Se os pratos forem trocados de lado, o que acontecerá ao equilíbrio dessa balança? Então, você vai colocar o equilíbrio permanecerá. O que acontecerá se colocarmos um cilindro de mesma massa em cada um dos pratos dessa balança? Então, imagine aqui, você vem, pega um cilindro verdinho, mais um, coloca um cilindro aqui do lado esquerdo e coloca um cilindro aqui do lado direito. Vai interferir no equilíbrio da balança? Não, a balança vai permanecer em equilíbrio porque você adicionou a mesma massa em ambos os lados, tá ok? Então, ó, letra C. O que acontecerá se colocarmos um cilindro de mesma massa em cada um dos pratos dessa balança? O equilíbrio permanecerá, pois, como eu disse, estamos acrescentando a mesma massa em ambos os pratos. Tá? Letra D. O que acontecerá se colocarmos uma esfera de mesma massa somente no prato da esquerda? Aí, gente, ó, você está olhando aí para a sua figura. Vem, pega, está em equilíbrio. Eu vou pegar uma esfera, nós já calculamos a massa da esfera na letra A, que é 140 gramas. Pega uma esfera e coloca aqui no prato da esquerda. E aí? Só peguei e coloquei no prato da esquerda. Vai continuar o equilíbrio ou não? Pegando uma esfera aqui representada aí pela cor amarela, não vai continuar o equilíbrio. Se a gente pudesse movimentar esse ponteiro aqui, ele sairia do meio. Agora, não é mais uma questão de igualdade, é uma questão de desigualdade, tá? Então, se a gente colocar uma esfera aqui, desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, o lado esquerdo vai ficar mais pesado, tá? Ok, a massa vai ser maior. Então, seguindo aqui. O que acontecerá se colocarmos uma esfera de mesma massa somente no prato da esquerda? Então, o prato da esquerda ele ficará mais baixo, tá? Ou seja, vai desequilibrar a balança. Por quê? Porque nós estamos acrescentando a massa só em um lado dos pratos, ok? Então, complete aí. O prato da esquerda ficará mais baixo, desequilibrando a balança, pois estamos acrescentando a massa somente em um dos pratos. Isso é nítido, né? Se está em equilíbrio, eu coloco um peso só em uma massa, só em um lado dos pratos, obviamente que a gente vai causar um desequilíbrio aí, tá? Conseguiram aí, gente, acompanhar?
Escreva uma sentença matemática para representar essa nova situação. Então, observe aí, ó, eu não vou subir aqui para não tirar o seu foco, eu quero que você olhe para a balança que está lá em cima em equilíbrio, lá na página 55. Essa desse exercício. De um lado, nós temos 6 cubinhos com 80, certo? De massa 80. Do outro lado, nós temos 5 cilindros, cada um com massa 40, mais 2 esferas, com cada uma com massa 140 gramas. Aí, o que aconteceu na letra D? Ele fez a proposta de colocar o quê? Mais uma esfera do lado o quê? Esquerdo, tá? Então, aqui, ó, a situação é a seguinte: 140, esse 140 representa exatamente a esfera que ele pediu para adicionar na letra D, mais 6 vezes 80. 6 vezes 80 já são os cubinhos que já estão aí na balança. Esse lado da balança, que é o lado esquerdo, então vai ser maior que, porque a quantidade de massa agora aqui é maior, 5 vezes 40. Por que 5 vezes 40? Olha para a figura, gente. Você está vendo aí que tem 5 cilindros? Cada um tem massa 40, por isso que é 5 vezes 40. Mais 2 vezes 140. Por que 2 vezes 140, prof? Olha para a figura. Tá vendo que tem 2 esferas? Tá? 2 esferas. Então, 2 esferas aí, vezes 140. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Tranquilo, gente? Estão conseguindo me ouvir bem? Responde aí. Então, Sara, o probleminha aí não é aqui com a prof, tá? Que todos estão conseguindo ouvir bem. Provavelmente é aí, tá? Ok, então vamos lá, gente. Continuando aqui. Considere a seguinte desigualdade. Nós temos aqui, ó, 1,4 mais 8,3 vezes 2 maior que 1,1 mais 9,3 dividido por 3. Tá? Então, aqui você vai ter que fazer, você já sabe, já está fera nisso, que você vai ter que fazer primeiro as continhas de multiplicação e as continhas de divisão. Então, aqui a gente começa repetindo o 1,4 mais 8,3 vezes 2 deu 16,6. Observe, repetir 1,4 mais 16,6, que é a continha de vezes. Partiu para o outro lado. Para o outro lado, eu vou repetir 1,1, mais, aí eu vou fazer a continha de divisão. Você vai lá no seu rascunho e vai fazer 9,3 dividido por 3. Esse daqui deu 3,1, ok? Então, aqui, ó, 1,4 mais 16,6, 18. 1,1 mais 3,1, 4,2. Logo, 18 é maior que 4,2. Situação de desigualdade. Tá bom? Tudo bem até aí, gente? Tranquilinho? Alguma pergunta? Vamos para o próximo, então, hein? Agora responda as questões. O que acontecerá a essa desigualdade se acrescentarmos 4,5 a ambos os lados? Qual desigualdade, professora? É a desigualdade da página anterior. Esse resultado aqui, ó, 18 maior do que 4,2. 18 maior do que 4,2. Então, o que acontece aí? Por que é desigualdade? É desigualdade porque o lado direito ele vai ser maior do que o lado esquerdo, ou vice-versa, tá? Quando a gente fala que é uma igualdade, o resultado do lado direito é igual ao resultado do lado esquerdo. Só reforçando aqui, ó, voltando na página 55. Se essa resposta aqui, ó, fosse 18 do lado esquerdo e 18 do lado direito, nós teríamos uma situação de igualdade. Então, aqui a gente não utilizaria o maior que nem o menor que. Nós íamos colocar 18 é igual a 18, por isso, situação de igualdade. Agora, quando nós temos um número do lado direito que é diferente do número do lado esquerdo, nós temos uma situação de desigualdade. Aí cabe a você comparar se é maior ou menor. No caso do exercício que nós estamos fazendo aqui, ó, nós temos do lado esquerdo 18, que é maior que
4,2. Desigualdade, beleza? O que acontecerá a essa desigualdade se acrescentarmos 4,5 a ambos os lados? Então, você vai pegar 18 mais 4,5. Do outro lado, você também vai somar 4,2 mais 4,5. Observe, um lado vai dar 22,5 e o outro lado vai dar 8,7. Tá? O Cauã está me fazendo uma pergunta aqui no privado. Quando pede para você multiplicar dos dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, vamos supor, pede para você multiplicar por 2 ou por 3. Se há uma desigualdade, a desigualdade ela vai permanecer. Igual esse daqui, ó, Cauã, preste atenção nesse daqui. Nessa letra A, ele pediu para a gente adicionar, para a gente somar 4,5 de ambos os lados. Quando a gente somou 4,5 do lado direito e 4,5 do lado esquerdo, nós observamos que a desigualdade ela permaneceu, tá? Se você multiplicar por 2 o lado direito e multiplicar por 2 também o lado esquerdo, o que vai acontecer? A desigualdade ela também vai permanecer, tá? Vamos ver mais um exemplo. Na letra B, continuando pegando ainda, gente, a resposta aqui da página 55, ó, 18 maior do que 4,2, tá? Então, se a gente pegar 18 maior do que 4,2, que é a resposta da página anterior, e você retirar o quê? Subtrair. Você vai tirar 3,2 de um lado, mas também vai retirar 3,2 do outro lado. Nem precisa fazer a conta para saber que a desigualdade ela vai permanecer. Porque se antes era uma desigualdade, ou seja, os números, a quantidade que estava do prato direito era diferente da quantidade que estava do prato esquerdo, se você tira a mesma quantidade dos dois lados, vai continuar uma desigualdade. Então, aqui na letra B, matemática gosta de mostrar o porquê que a desigualdade vai permanecer. O que ele fez? 18 menos 3,2, 14,8. 4,2 menos 3,2, 1. Beleza, então, agora eu mostrei, olha, que a desigualdade permaneceu. Por que desigualdade? Porque o número do lado direito é diferente do número do lado esquerdo, ou vice-versa. Por isso que é desigualdade. Podem perguntar, tá, gente? Não fica com dúvida, não. Pode tirar dúvidas mesmo. Letra C. O que acontecerá a essa desigualdade se dobrarmos, olha aí, tá vendo? Parecido com o exercício lá do caderno de atividades. Dobrarmos a quantidade existente em cada um dos lados. Quando você dobra, você multiplica por 2, né? Então, aqui, ó, 18 vezes 2 e 4,2 vezes 2. Eu já sei que a desigualdade vai permanecer, mas eu estou mostrando através das minhas operações. 18 vezes 2 dá 36 e 4,2 vezes 2 dá 8,4. Olha, os números são diferentes, então é uma desigualdade. 36 é maior do que 8,4. Por isso que a desigualdade permanece, tá bom? Mais uma, ó. Se reduzirmos a metade, reduzir é você dividir por 2. Metade, dividir por 2. Vou dividir 18 por 2 e vou dividir também 4,2 por 2. Um deu 9 e o outro deu 2,1. Ah, professora, a desigualdade permaneceu em todos aí. Isso mesmo, gente. A desigualdade permanecerá. E faz as continhas aqui para você mostrar o porquê, tá bom? Vamos para o próximo. Deixa eu virar minha página aqui. Minha apostila está aqui do lado. Nós temos aí, agora, as próximas atividades, ela vem falando sobre perímetro. Perímetro, gente, perímetro é a mesma coisa que área? A professora esqueceu. Será que você pode refrescar a mente da professora? Perímetro é a mesma coisa que área? Alguém pode me dizer aí? Não, né? Não. Nós aprendemos que perímetro é a soma do contorno da figura, do polígono, né, que você está estudando. É a soma dos lados, isso, muito bem.
Agora, quando nós aprendemos a calcular a área, nós vimos que dependendo da figura, tem um cálculo específico. Por exemplo, área do quadrado, lado vezes lado. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. E por aí vai. Só para a gente revisar, porque nesse exercício nós vamos precisar para calcular perímetro, tá? Então, observe que duas salas têm o formato retangular. Dá uma olhadinha aqui nessa sala 1. Nós temos 7 aqui de comprimento. Olha só, se tem 7 aqui, tem 7 aqui também desse lado. Acorda aí, hein? 7 aqui desse lado, então 7 aqui do outro lado também. Se tem 3 aqui na frente, na largura, tem 3 aqui também na parte de trás. Concorda ou sem corda? Certo? Então, nós podemos dizer que o perímetro são 2, eu posso representar através da expressão numérica, 2 vezes 7, mais 2 vezes 3. Ah, professora, eu coloquei 7 mais 7 mais 3 mais 3. Está errado? Não, não está errado. Mas como eu estou observando que tem dois lados aqui que medem 7, eu vou colocar 2 vezes 7 mais 2 vezes 3, ok? Então, subindo aqui para a gente olhar a sala 2. Ah, sala 2, ó, tem 6 aqui e 6 do outro lado também. Então, 6, 6, 12, ok? Dois lados medindo 6. E 4 aqui e 4 aqui. Dois lados medindo 4. Se você já fez aí, você já deve estar observando aí que já está na tela também, o perímetro da sala 1, vou descer aqui para a gente olhar de novo, deu quanto? 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 6, 2 vezes 3, que dá 6. 14 mais 6, que deu 20. E aqui, ó, dessa sala 2, 2 vezes 6, que deu 2, 12, mais 2 vezes 4, que deu 8, também deu 20. Então, na letra A, qual é o perímetro de cada uma das salas? Então, você coloca aí, ambas possuem 20 metros, olha a unidade, metros de perímetro. Entenderam por quê? Do 20 metros, essa matéria a gente já estudou. Beleza, Bernardo? Ok. Compare os perímetros e escreva uma expressão. Olha, eu já disse para vocês as expressões, quais são. É só para você colocar aí no papel, hein? Compare os perímetros e escreva uma expressão. Então, ó, a primeira sala você vai colocar 2 vezes 7 mais 2 vezes 3. Olha aqui o sinal de igualdade. Nós podemos dizer que isso daqui é uma igualdade, não é uma desigualdade. É uma igualdade porque ambas, ou seja, as duas salas possuem o mesmo perímetro, ok? Então, ó, 2 vezes 7 mais 2 vezes 3 igual a 2 vezes 6 mais 2 vezes 4. Aí agora, para resolver, o que você faz? Você multiplica primeiro. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6. Igual 2 vezes 6, 12. Mais 2 vezes 4, 8. Depois que eu fiz as multiplicações, vou para a adição. 14 mais 6, 20. E estou provando a minha igualdade. É igual a 12 mais 8, 20 também. Belezura, 20. Como todos permanecem em silêncio, só alguns falando 2 ou 3, quero crer que vocês estão entendendo tudo perfeitamente. Essa matéria também é tranquilo, né, gente? Fomos sorteados aí para pegar as últimas matérias do ano, matérias bem tranquilas. A apostila que eu acho que veio conteúdo que tinha mais cálculo, mais raciocínio, um pouco mais complexo para vocês, foi quando nós aprendemos a trabalhar com MMC, né?
onde tinha as expressões. O que acontecerá, letra C, de cachorro doido, hein? O que acontecerá ao perímetro da primeira sala se aumentarmos em 1 metro a medida do comprimento, tá? Então, na primeira sala, se a gente aumentar em 1 metro, então nós temos o comprimento de um lado, né? Vou pegar aqui a sala 2, que está aqui em cima, mas a gente vai tomar da sala 1. Tem comprimento de um lado e comprimento do outro. Então, a resposta vai ser: o perímetro aumentará em 2 metros, tá? Da primeira sala. O perímetro aumentará em 2 metros. Considerando esse aumento somente da primeira sala, ao comparar novamente os dois perímetros, obtemos uma desigualdade. Observe aqui, gente, que agora o que ele fez? Ele pegou 1 metro e aumentou no comprimento somente da sala 1. Ah, meu Deus, estava tudo igual, estava tudo na paz, era uma igualdade de perímetro, 20 igual a 20, todo mundo feliz da vida. Ele foi lá e aumentou 1 metro no comprimento da sala 1, só da sala 1. Se ele fez isso, provavelmente alterou a igualdade. Não alterou, gente? Alterou. É a mesma situação lá da balança, tá? Então, ó, considerando esse aumento, e isso, Arthur, agora nós temos uma desigualdade. Nós não podemos dizer que o perímetro agora da sala 1 é igual ao perímetro da sala 2. Então, ó, agora, considerando esse aumento somente da primeira sala, ao observar novamente os dois perímetros, o que a gente vai observar? Ó, aumentou aí, ó, tá vendo? Tem que estar animado, né, Pedro? Senão a gente dorme. Aumentou em 2. 22 é maior do que 20. Desigualdade na certa, tá? Mexeu em um lado só, não mexeu no outro lado, desigualdade. Bom? Então, isso significa que o perímetro da primeira sala é maior do que o perímetro da segunda sala. Beleza, gente? Tudo bem até aí? Então, gente, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula, tá? Na próxima semana a gente vai continuar sobre esse capítulo aí também, falando mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom final de semana para vocês.